Você já se sentiu cansado de tentar agradar todo mundo? De correr atrás de validação, sucesso, reconhecimento e mesmo assim sentir que algo está faltando? E se a resposta não estiver em fazer mais, mas em se importar menos? Parece contraditório. Mas Michel de Montaigne, um pensador francês do século XVI, acreditava exatamente nisso, que quando você para de se importar com o que não importa, a vida começa, finalmente, a funcionar. Ele viveu em um mundo caótico, em guerra, cheio de dogmas e incertezas, não muito diferente do nosso, mas fez algo radical. Se retirou do barulho do mundo e começou a escrever sobre si mesmo, sobre suas dúvidas, medos, inseguranças, e acabou criando uma filosofia de vida que hoje pode ser a chave para o seu equilíbrio. Este vídeo não é sobre desistir do mundo, é sobre reencontrar a si mesmo nele. Então respire fundo e se permita desacelerar por alguns minutos, porque talvez o que você está procurando com tanto esforço só apareça quando você parar de se importar tanto. Michel de Montaigne nasceu em 1533, no interior da França, em uma época marcada por guerras religiosas, tensões políticas e um mundo em transição. Filho de um nobre, cresceu em uma família que valorizava a educação. Desde cedo, falava latim fluentemente, mas o que realmente o distinguia não era o quanto sabia, e sim o quanto duvidava. Aos 38 anos abandonou a carreira política, trancou-se em uma torre de sua propriedade, cercado de livros. Ali, começou a escrever algo inédito para a época, ensaios. Não eram tratados filosóficos no estilo tradicional, eram conversas íntimas com o leitor. Textos em que ele falava de si, das coisas que o incomodavam, das incertezas que o perseguiam. Montaigne acreditava que entender a si mesmo era o primeiro passo para compreender o mundo. Seus textos não impunham verdades. Eles perguntavam, questionavam, refletiam. E é por isso que, mesmo depois de quase 500 anos, ainda fazem tanto sentido. Montaigne não escreveu para ensinar como viver. Ele escreveu para descobrir o que significa viver. Montaigne acreditava que muito do sofrimento humano nasce de uma simples armadilha: se importar demais, se importar com o que os outros pensam, com o que você deveria ser, com o que esperam de você. Ele dizia: a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. Para Montaigne, a verdadeira liberdade começa quando paramos de tentar atender a expectativas alheias, quando deixamos de viver como uma vitrine. Não se trata de virar as costas para o mundo, mas de não se deixar aprisionar por ele. A tentativa constante de parecer inteligente, bem-sucedido, feliz, é um peso. E quanto mais tentamos manter essa fachada, mais nos afastamos de quem realmente somos. Montaigne propunha um outro caminho. Um caminho de leveza, de honestidade, ser imperfeito, contraditório, vulnerável e, mesmo assim, inteiro. Ele não buscava ser admirado, buscava ser real. E quando você faz isso, quando você aceita não ter o controle sobre a imagem que os outros formam de você, algo muda. Você para de se explicar, para de tentar provar e começa, finalmente, a viver. Montaigne não fugia da morte, ele a olhava de frente. Em uma de suas frases mais poderosas, ele escreveu: filosofar é aprender a morrer. Para muitos isso pode soar mórbido, mas para Montaigne era o oposto. Pensar sobre a morte era a melhor forma de valorizar a vida. Ele compreendia a morte não como algo distante e trágico, mas como parte natural da existência. Algo que, se aceito com serenidade, liberta. Quem vive tentando evitar o pensamento da morte, vive com medo. Quem a aceita, vive com intensidade. Montaigne sofreu com doenças e quase morreu após um acidente a cavalo. Ele conhecia a fragilidade da vida,
e por isso não queria desperdiçá-la com superficialidades. Cada instante para ele era uma chance de viver com mais consciência. A morte, longe de ser o fim, era um lembrete de que o tempo é limitado e por isso mesmo precioso. Não é possível controlar quanto tempo temos, mas é possível escolher como viver cada momento. E quando você compreende isso, as urgências desaparecem, a ansiedade se dissolve e o presente começa finalmente a importar mais do que o passado ou o futuro. Há um paradoxo que Montaigne parece ter compreendido antes de todos. Quanto mais você tenta controlar, mais frustrações encontra. Quanto mais se esforça para parecer forte, mais frágil se sente. Quanto mais busca a aprovação, mais vazio se torna. Mas quando você começa a soltar, quando para de se importar com o julgamento, com o desempenho, com a aparência, algo se alinha. Você começa a viver com mais leveza. As relações se tornam mais sinceras, as decisões mais autênticas. Montaigne acreditava que o ser humano se perde quando vive para os outros, mas floresce quando se permite ser o que é, com tudo o que isso implica. A imperfeição deixa de ser um defeito e passa a ser a marca de uma vida verdadeira. Quando você para de se importar com o que esperam de você, o medo perde força, a comparação perde sentido e a liberdade finalmente entra pela porta. Não é mágica, é uma mudança de postura, uma mudança silenciosa, mas profunda. Você deixa de lutar contra a vida e começa a andar ao lado dela. E é nesse ponto que, sem fazer esforço, sem querer impressionar, sem tentar provar nada, as coisas começam misteriosamente a funcionar. Estamos sempre ouvindo, mas raramente escutamos. Montaigne dizia que uma das virtudes mais esquecidas é saber ouvir. Ouvir os outros, sim, mas principalmente ouvir a si mesmo. Vivemos em meio a vozes que gritam o que devemos fazer, como devemos viver, o que devemos conquistar. Mas há uma voz mais sutil, uma que só aparece no silêncio, é a sua. A filosofia de Montaigne não é feita para ser seguida como uma regra. Ela é um convite, um sussurro que diz: olhe para dentro, confie no seu caminho, escute com real atenção. Ele não queria formar discípulos, queria formar indivíduos, pessoas capazes de pensar por si, de sentir por si, de viver por si. Essa escuta profunda não traz respostas imediatas, mas ela limpa o caminho, permite que você descubra o que realmente importa e, talvez mais importante, o que pode ser deixado para trás. Montaigne não tinha pressa, e talvez seja essa a grande lição. Em um mundo que exige velocidade, ele nos lembra que viver bem exige pausa, e escutar com real atenção é o primeiro passo para encontrar a sua própria verdade. No fim, Montaigne nos ensina algo simples e, ao mesmo tempo, profundo. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, nem precisa agradar a todos. Você só precisa ser quem é, com seus medos, suas dúvidas, sua humanidade. Aceitar que a vida é feita de incertezas, contradições e descobertas. Quando você para de se importar com aquilo que não é essencial, começa a descobrir o que é. Começa a viver com mais leveza, mais verdade, mais paz. E não é que os problemas desaparecem, mas o modo como você os enxerga muda. Você entende que não precisa provar nada para ninguém, que o valor da sua existência está em simplesmente existir. Montaigne não criou um sistema filosófico, criou um espelho. E ao nos olharmos nele, podemos reconhecer algo que o mundo tenta nos fazer esquecer. A vida não precisa ser perfeita para ser plena. Basta que ela seja sua. Se você chegou até aqui, algo dentro de você provavelmente se moveu. Talvez uma dúvida tenha nascido. Talvez uma certeza tenha sido deixada para trás. Esse é o efeito de Montaigne.
Ele não te diz o que pensar, ele te convida a pensar por si. Então, e agora? Agora é com você. Você pode continuar correndo, se explicando, tentando agradar. Ou pode fazer como Montaigne, pausar, refletir, silenciar. E quem sabe, escolher viver com mais leveza. Porque quando você para de se importar com o que te prende, a vida começa a se mostrar com aquilo que realmente importa.